Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila. No vídeo de hoje nós vamos ler juntos alguns textos expositivos. Nós vamos verificar que alguns desses gêneros textuais, eles são adequados para apresentações orais e para exposições. Então nós vamos primeiro estudar um pouquinho as características desses tipos de textos e depois vamos ler juntos alguns desses textos. Espero que vocês gostem. Até mais! Bom, então nós vamos estudar alguns textos expositivos com a ajuda da turma da Mônica. O que são textos expositivos? São textos que utilizamos em apresentações e devem explicar algo às pessoas de forma clara e direta. Muitas vezes, os textos expositivos servem como apoio para uma apresentação oral. Então, por exemplo, se você for falar alguma coisa para um determinado público, você pode utilizar anotações para você poder conversar e explicar aquilo que você havia planejado. São textos geralmente curtos e que chamam a atenção do leitor pelo formato e conteúdo. Por que eles são curtos? As pessoas vão ler os textos expositivos, por exemplo, numa apresentação ou numa exposição, e elas não vão ficar muito tempo ali lendo textos longos. Então a gente precisa pensar sempre em organizar e produzir textos curtos quando nós estamos pensando numa exposição. Aqui nós temos alguns exemplos de textos expositivos. Alguns nós vamos estudar mais detalhadamente. Nós temos então legendas, fichas técnicas, apontamentos, você sabia e verbetes. Os apontamentos são essas anotações que uma pessoa faz para ela utilizar na hora de falar. E os verbetes de enciclopédia, eles são textos curtos que explicam o significado de uma palavra ou mesmo de um conceito. E a Magali está falando para a gente, esses textos são muito utilizados em exposições escolares, porque a visualização é rápida e fácil. Então, dentro dessa ideia de uma exposição, a gente não pode elaborar textos muito longos. Você sabe como interpretar esse tipo de texto? Bom, a gente precisa ficar atento ao conteúdo temático, ou seja, se você vai numa exposição sobre animais, por exemplo, aquilo é um indicador de conteúdo que vai te ajudar a interpretar. Então, você não vai esperar um texto sobre carros, flores, se você está indo numa exposição sobre animais. Observe e relacione textos e ilustrações. Os textos expositivos muitas vezes utilizam muitas ilustrações, então fazer a relação das imagens com os textos vai te ajudar a interpretar. Caso haja uma apresentação oral, ouça com atenção as informações complementares. Então, muitas vezes uma apresentação oral, ela pode vir para complementar o conteúdo que já aparece naquela exposição. E aí, então, isso pode te ajudar a interpretar aquilo que você já havia lido. Agora nós vamos ver alguns exemplos de textos expositivos. Nós temos aqui, primeiramente, uma imagem e uma legenda. Então, a imagem mostra uma capa de gibi, mas se eu não ler a legenda, eu não vou saber exatamente que capa é essa, né? Tem algumas coisas diferentes. Então, vamos ler a legenda para entender melhor. Capa da primeira revista em quadrinhos da Turma da Mônica, lançada em 1970. Olha lá como a Mônica e o Cebolinha, eles estão diferentes, porque ao longo dos anos, o Maurício de Souza e os desenhistas que trabalham com ele foram mudando o desenho, né? Então aqui a gente consegue perceber uma diferença muito grande entre a Mônica do passado e a Mônica que a gente vê no gibi de hoje. E então, se a gente não tivesse lido a legenda, nós não saberíamos que é a primeira, não é qualquer capa, é a primeira capa de uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, é uma capa especial.
Aqui nós temos um outro tipo de texto expositivo que é o Você Sabia. O Você Sabia é um texto curto que apresenta uma curiosidade em forma de pergunta e também pode ter um pequeno texto complementando aquela informação que foi apresentada na pergunta. Você sabia que o primeiro personagem da Turma da Mônica, criado pelo Maurício de Souza, foi o Franjinha? Isso mesmo, ele foi inspirado no próprio Maurício e na sua infância. Olha que interessante, muitas pessoas podem achar que o primeiro personagem criado pelo Maurício foi a Mônica, que é a mais conhecida. Mas não, o primeiro personagem foi o Franjinha. E aí embaixo nós temos uma frase, né, que complementa, né, essa curiosidade, que o Franjinha ele é um personagem inspirado no próprio Maurício de Souza. Isso é bastante interessante. Então nós temos ali o texto começando com Você Sabia e a pergunta que já traz a resposta. Isso é muito interessante nesse tipo de texto. Ele é uma pergunta, mas que ao mesmo tempo já traz a resposta. Aqui nós temos fichas técnicas, uma da Mônica e outra do Cebolinha. A ficha técnica ela costuma ter basicamente informações em tabela, mas pode ter algumas diferenças. Essas duas fichas técnicas elas começam primeiro com a ilustração e depois vem as informações em forma de lista. Então nós temos o nome, ano de criação, o melhor amigo e a personalidade. E essas informações se repetem nas duas fichas. Então, o nome Mônica, ano de criação 1963, melhor amigo Magali, personalidade Destemida. E no do Cebolinha nós temos nome Cebolinha, ano de criação 1960, melhor amigo Cascão, personalidade Encrenqueiro. Então é um tipo de texto bastante resumido. Se eu quiser conhecer todas as informações sobre esses personagens, eu vou precisar ler mais sobre eles. Então aqui está muito resumido. Então é como se fosse um compilado de algumas informações sobre esses personagens. Eu espero que vocês tenham gostado. A Turma da Mônica são personagens que fazem parte da nossa infância, da nossa vida escolar, por isso que eu escolhi fazer esse vídeo com essa temática. E não se esqueçam, sempre que vocês quiserem saber mais sobre o tema abordado nos vídeos, vocês podem utilizar essas referências que estão aqui no último slide. Um beijo e até a próxima!